E aí, pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Luiz Fernando, da Escola Técnica da FRJ, e agora a gente vai conversar sobre a entrada e saída de dados em tela. É como o usuário consegue interagir com o programa feito por você. Bem, para esse tutorial, a gente vai efetivamente usar o item 04, né? Pastinha 04, ES, entrada e saída de dados em tela. Então, eu vou pegar esses arquivos aqui e vou colocar dentro do diretório no qual o projeto vai ser criado. Então, vou vir aqui criar um projeto novo de C executável, e eu vou chamar de ES saída em tela. Criei. No momento que ele cria esse main.c, que eu vou deletar de uma maneira direitinha. Deleta. Deletar. Beleza. E agora eu vou olhar o diretório. Eu tenho agora entrada e saída. E eu vou copiar esse pessoal para cá. Ok. Eu vou usar então o primeiro arquivo. Prontinho. Reload changes. E pronto, tudo legal. Eu vou pegar então, vou abrir o arquivo. Bem, qual o significado da saída de dados formatada? O que eu mostrei para vocês até agora sempre foi a saída de dados usando o comando printf, mas eu nunca me preocupei muito com a forma como os dados eram apresentados em tela. E além disso, eu não explorei muito outros tipos de variáveis e diferentes formas de mostrar. Sabe, eu gostaria que você pensasse nessa aula aqui como se você tivesse feito um texto em Word, que seja um editor de texto comum, e você quer justificar o texto, você quer deixar ele com uma determinada fonte. Pois bem, aqui o meu propósito é com que os números eles saiam com uma determinada quantidade de casas decimais, que eu tenha um determinado espaçamento. Então, esse é o propósito dessa aula aqui. Então, vamos dar uma olhada nos valores que eu tenho aqui embaixo. Primeiro, só dar uma olhadinha nas bibliotecas, tá? Std.io e o stdlib.h, nada demais, a gente já viu isso antes. E eu tenho a declaração de algumas variáveis aqui. Então, eu tenho uma variável inteira. Note que eu tenho um long int aqui, tá? Então, eu tenho um número bem grandão, inteiro. Eu tenho um float, que me dá em torno de 7 casas decimais, e eu tenho também um double, que me dá em torno de 14, 15 casas decimais. Bem, a gente já chegou a discutir como é a saída formatada de dados para números inteiros. A gente precisa, dentro do printf, utilizar o identificador porcentagem %d. E isso daí vai me mostrar na tela um número, tá? Um número inteiro, que vem logo depois da sequência de caracteres, no caso aqui entre aspas, né? Então isso aqui para mim é uma sequência de caracteres e logo depois ele vai pegar esse valor dessa variável e vai tentar colocar aqui no identificador de inteiro. Isso daqui funciona? Bem, porque essa variável aqui é inteira, né? Então o identificador consegue pegar. Ok, eu quero mostrar para vocês a diferença que tem entre os formatos que estão apresentados aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou debugar o código e eu vou mostrar linha a linha as diferenças e explicar para você. Então eu vou pegar e vou... na verdade acho que eu não compilei ainda, deixa ele compilar. Legal. E vou pedir para depurar. E ele pegou e depurou até a linha 33. Mas o meu interesse é mostrar o resultado na saída de tela, certo? Então eu não vou manter aqui o resultado da depuração. Eu quero olhar o que está saindo em tela, em console. Tá? Então vamos pegar aqui e andar uma linhazinha.
Olha o que acabou de acontecer, ele imprimiu em tela tem o comando na linha 33, né? Imprimindo o valor de I. E eu vou pegar e vou utilizar então o identificador D sem qualquer ajuste, sem nada. E vamos ver o que vai acontecer. Então pegou e olha, valor formatado igual a 2, que é o valor da variável I no meu programa. Agora, o que acontece na linha 35? Na linha 35 eu estou botando porcentagem 5D. O que significa isso? Imagina que você está num editor de textos e você está definindo um local onde você pode, sei lá, dar um espaço para que você coloque uma variável ali. É isso que esse cara daqui está fazendo. Ele está pegando e está dando 5 espaços em tela para que o número possa ser escrito. Olha como vai mudar então a saída de dados. Olha só como eu tenho aqui, olha, se eu contar, vai dar isso mesmo. Eu tenho 1, 2, 3, 4 e o quinto está aqui. 5 espaços e ele vai começar a escrever justamente no último espaço. Na verdade, depende de onde você está olhando, tá? Mas ele vai sempre usar o começar do espaço disponível mais à direita. Legal. Então isso daqui te dá a chance, inclusive, de escrever números muito grandes. Vamos olhar o que acontece então na linha 36. Na linha 36 eu estou pegando e usando porcentagem 5D, beleza, mas eu estou multiplicando a saída em tela, né? Vai ser o I multiplicado por esse númerozão grandão aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos dar uma olhadinha. E olha só, ele escreveu em tela, mas o número ficou bem apertadinho. Tá? Ele, na verdade, usou mais espaço do que o disponível. Não está bem formatado. Tá? Eu gostaria, por exemplo, de montar... Se eu quisesse montar uma tabela de dados, eu gostaria que todo mundo estivesse bem alinhadinho. Da maneira como está, não ficou tão legal. Vamos então executar a linha 37. Note que ali eu tenho porcentagem 20D. Então, é como se eu tivesse dado 20 espaços para o número poder ser escrito. Vou pegar e andar e olha só o que ele fez. Então, aqui eu tenho justamente esses 20 espaços aqui. Se eu tivesse vários números, todos eles iam ficar alinhados com esse ponto vertical aqui. Presta atenção no meu mouse. Tá? Esse daqui seria o ponto no qual todos os números ficariam alinhados. Legal, vamos andar mais um pouquinho no código. Então, agora eu estou na linha 40 e agora eu quero olhar o valor do Emax. Vamos lembrar o Emax quem é? É uma variável na linha 27, longInt. É um cara grandão, hein? E eu vou dar 20 espaços para ele poder escrever a variável. Beleza, tranquilo. Vamos ver o que vai acontecer então. Imprimiu em tela, aqui imprimindo o valor de Emax, e eu vou pegar e vou usar o porcentagem 20D para escrever. E ele pegou, escreveu, em especial porque eu tenho espaço suficiente, 20 espaçozinhos, né? É o suficiente para poder escrever esse número aqui. Olha só como ele ficou alinhado com o caso anterior. Tá? Então, eu tenho um alinhamento dos números, né? Contudo, aqui a gente acabou dando um golpe de sorte. Nessa situação, o porcentagem D, usando 20 espaços, ou seja, porcentagem 20D, calhou de dar certo. Uma outra alternativa que você tem é utilizar o que está na linha 42 e está comentada. É algo que você pode testar depois aí na sua casa. Ao invés de você usar um identificador de inteiro puramente, na verdade é recomendado até você fazer isso, você usar o LD. O L significa de long, para que você sempre se mantenha com a variável correta na hora de imprimir. Ou seja, o identificador correto, é melhor falar assim, o identificador correto
na hora de representar essa variável. Então, a melhor aposta para a gente aqui seria o comando na linha 42. Tá bom? Beleza. Um detalhe que eu quero colocar pode ser, dependendo da versão do compilador, talvez o LD não funcione. Eu acho até que deve funcionar nas instalações mais novas, mas eu já vi algumas situações que ainda não existia esse suporte completo. Então, se der algum probleminha, tudo bem. Tá? É só uma questão de versão de compilador. Beleza, então você pode testar depois. Aqui vai estar um printf. E agora eu quero conversar sobre a saída formatada de ponto flutuante. Saída formatada de ponto flutuante eu já mostrei para vocês em outra situação em que o identificador ele é porcentagem F. Mas ele é porcentagem F para que situação? Para precisão simples. Para precisão dupla, o ideal mesmo é que você use um porcentagem G. E ele conseguiria capturar direitinho o número de casos decimais e o identificador correto. Vou avançar então aqui na depuração para a gente dar uma olhada. Então, eu quero imprimir uma variável float e olha só o meu primeiro teste aqui. Eu vou pegar e vou imprimir a variável float, mas eu vou usar um identificador que não representa a variável. Vamos olhar o comportamento disso daqui. Vamos lembrar o número da variável, o número, né? Olha, então é 3.7182. Então vamos pegar e vamos imprimir aqui usando porcentagem D. Vamos pegar, vamos ver o que vai dar. E olha só a loucura que apareceu em tela. Olha só a loucura. O número era para ser 3.78112 ou 82, alguma coisa assim. Aqui eu estou no limite de uma precisão, já está dando erro numérico na precisão. E olha só a loucura que apareceu em tela. Eu já vi vários e vários alunos fazendo uma metodologia numérica super intrincada e na hora de mostrar para o usuário o resultado, ele fica, não, professor, o método está errado, está tudo errado. E o erro estava aqui. É porque ele estava pedindo para imprimir um valor usando o identificador de variável errado. Já deu para perceber que aqui é uma fonte de erro. Use o identificador correto para o tipo de variável. Isso daí é uma responsabilidade do programador. Vamos olhar o resultado da linha 49 e ver se efetivamente ele consegue representar a variável em questão. E olha só, aqui ele já conseguiu representar direitinho o valor da variável. A gente pode ampliar esse conceito e olha que aqui, na linha 50, é muito parecido com o que a gente viu com o caso dos inteiros. O porcentagem 10F é como se você desse 10 espaços para que fosse possível escrever o número que você quer representar, no caso aqui em ponto flutuante. Então, vou pegar aqui e vou pedir para imprimir, né? E pedindo para imprimir, você tem então no total, você pode até contar em casa, eu não vou contar não. Aqui devem ter 10 espaços e a variável ela coube aqui nesse espaçamento. Legal. E se você quisesse mudar a precisão com a qual o número é mostrado em tela? Note que eu estou falando o que é mostrado em tela, não o que está na memória do computador. Na memória do computador, você tem um número com a precisão da variável de ponto flutuante float simples. E aqui eu vou ter o que é me mostrado em tela. Vamos avançar e ver como é que isso daqui vai sair. Olha só, ele me colocou 2 casas decimais porque eu pedi que assim o fosse. Então são 10 espaçamentos, 2 casas decimais quando eu coloquei porcentagem 10.2. Se eu colocar 0.7, ele vai me apresentar 7 casas decimais. Então eu tenho o número usando 3
Ô, professor, por que não apareceu aqui para mim as 7 casas decimais? É muito provável que o compilador ele já tenha percebido que não vão ter mais as casas decimais. Será que é isso mesmo? Olha só o identificador da variável. A gente aqui está tentando representar um ponto flutuante simples, com um identificador de precisão dupla. Olha só como é sutil. Olha como é sutil. A gente provavelmente não está representando bem o número. E isso daqui se reflete, inclusive, na forma como a saída formatada está sendo apresentada para você. Vamos fazer o seguinte, então. Agora, vamos usar a variável D. Quem era a variável D mesmo? Vamos subir aqui e dar uma olhadinha. É o double, ou seja, precisão dupla. Vamos olhar como vai sair a formatação dela em tela. Então, vou pegar agora porcentagem 10,7, 7 casas decimais é o que eu quero ver, G, se referenciando a uma variável do tipo double, precisão dupla. E agora eu tenho as casas decimais que eu pedi. Cuidado. O identificador de variável, ele é recomendado que ele tenha uma representação muito boa do tipo da variável que você está trabalhando. Tá? Então, se der um hashtag fica a dica, absoluto, toma cuidado com esse tipo de coisa. Vamos avançar um pouquinho mais no código. Note que até agora a gente sempre trabalhou com o número sempre mostrando todas as casas decimais e sem alterar a posição da divisão decimal, que no caso aqui é baseada em ponto, né? Sempre aparecendo aqui o primeiro número, né? O primeiro dígito antes da separação decimal. E se eu quiser mudar isso? Eu posso imprimir o resultado em tela, o valor em tela, né? Não tem resultado nenhum, o valor em tela usando o identificador E. O identificador é para formato exponencial. Então, vou pegar e vou executar aqui a linha 57 para ver o que vai acontecer. E olha só o que mudou. Na linha 57, o que eu pedi foi, na verdade não importa para mim aqui o número de espaços, tá? Porque eu botei porcentagem 0,4. O 0,4 significa que eu quero 4 casas decimais. 1, 2, 3, 4 casas decimais a serem apresentadas aqui no ponto flutuante de precisão dupla. Eu vou chegar aqui e vou mostrar para você agora o porcentagem 3 E maiúsculo. E olha só o que muda. Esse cara daqui, ele mudou apenas a forma de escrever e ele fez um arredondamento para cima da variável, da última variável, ou seja, olha só na linha anterior, 3,14, 16. E com isso, ele pegou agora e fez o arredondamento do 1, tá? Usando o último dígito, que era 6, e colocou, portanto, 2. E por isso, ele se apresentou dessa maneira. E eu ainda tenho um formato de impressão usando longo, ou seja, exponencial longo. Então, eu posso botar porcentagem 10,4 LE. E isso daqui, então, é apenas uma maneira diferente de mostrar. Um detalhe que eu digo para vocês, a maneira mais geral que tem de você poder representar uma variável, seja ela ponto flutuante, seja ela inteiro, é o formato longo. Porque se você parar para pensar, digamos que eu quero representar um inteiro. O inteiro é limitado. Tá? Você tem uma determinada quantidade de informação que você pode colocar ali. Mas o inteiro longo, ele é geral.
Ele funciona seja para inteiro ou para inteiro longo. A mesma coisa vale para o exponencial longo aqui. Ele é o mais geral possível. Ele vale se a variável ela for longa, do tipo long e double, mas também vale para se for um double puramente, ou um float, de uma maneira simples também. Então, esse seria o formato, o identificador mais geral possível. Vou andar aqui mais uma linha para você dar uma olhada. E aí ele pegou e usou 4 casas decimais. Tá aqui, lindo, maravilhoso. Usando 10 espaços. Provavelmente, se você parar para contar, você vai ver que aqui eu tenho... isso mesmo, porque em cima tem 10, olha. Tá batendo vertical aqui, ó. Então, são 10 espaços que tem nessa variável. Se eu repetir esse tutorial aqui, mudando esses valores, e essa é uma prática que eu peço para você fazer, verifica o que vai mudar. Botar 20.4, por exemplo, e ver o que se altera. Beleza, agora eu quero conversar rapidinho com você sobre a impressão de strings, ou seja, variáveis de caracteres. No fundo, eu tenho o identificador usando porcentagem S. E olha só como eu estou colocando aqui. Eu tenho 2 etapas. Tá? Eu quero imprimir em tela Olá Mundo. É isso que eu vou querer. E eu já estou te dizendo que eu tenho 11 caracteres aqui se eu contar o Olá Mundo, incluindo a vírgula, incluindo o espaço. O identificador, então, o que ele vai fazer? Ele vai olhar para cá, vai verificar que eu tenho porcentagem S, e ele vai verificar, após o comando, qual é a cadeia de caracteres que eu quero trabalhar. Está aqui, Olá Mundo. Deixa eu pegar e executar isso, então. Estou aqui agora na linha 67, acabei de executar a linha 67. E olha só o que saiu em tela para mim. Note que eu tenho esses 2 pontos antes e depois. E olha como apareceu em tela para mim. Então, ele vai pegar esse espaçamento, esse identificador aqui, e vai botar o Olá Mundo no identificador. Agora vamos mudar a forma de escrita. Vamos colocar 13 espaços, lembrando que aqui eu tenho 11 caracteres. E olha só o que ele fez. Ele me deu 11 espaçamentos para poder escrever a variável e depois ele pegou e escreveu. Legal. Vamos pegar agora e mudar. Tá? Vamos utilizar 8 caracteres apenas e ver o que vai acontecer. E aí ele pegou agora e percebeu o seguinte. Pô, cara, olha só. Você me deixou disponível 8 caracteres, eu não consigo escrever tudo. Então ele meio que truncou a cadeia de caracteres do Olá Mundo. Tá? Ele só pôde colocar 8. Mas eu posso aprimorar isso. Então, para a cadeia de caracteres, olha a linha 74. Na linha 74, eu tenho agora como colocar porcentagem 13.8S. O que significa isso? Eu vou pegar e vou disponibilizar 13 espaços para a escrita de resultado aqui. Tá? Mas eu só vou permitir que da cadeia de caracteres que eu quero imprimir, eu só vou utilizar 8. Então, 13 espaços, ponto 8 significa que eu só vou usar 8 caracteres disso daqui. Então, olha só, eu tenho os 13 espaços, mas eu só disponibilizei 8 desses caracteres. Ok, isso daqui era o primordial do que eu queria mostrar para vocês. E agora eu vou mostrar o bônus dessa aula. Todos esses exemplos aqui, eu sempre coloquei um caractere especial, que são o barra alguma coisa. Eu já comentei numa aula passada que o barra N significa nova linha. Isso daí identifica que eu estou pulando linha. Tanto que todos os meus resultados aqui sempre são
e uma linha nova. Mas eu tenho aqui para vocês várias possibilidades e na verdade para você testar mesmo, outras capacidades. Tá? Então, olha, o barra N é uma nova linha. Se você quiser dar tipo que meio que um page down, como no Word é feito, se você botar porcentagem F, ele vai tentar fazer isso. Porcentagem B é como se você estivesse dando um backspace, ou seja, ele volta um caractere para trás. E você pode fazer isso. É como se você estivesse apagando, né, no teclado. Você tem o retorno de carro, que é quando você volta a linha completa. Então você tem essas possibilidades aqui para poder formatar o teu texto na saída em tela. Então são coisas que eu deixo para você testar, para você ver. Eu só trouxe 2 exemplozinhos, são esses 2 carinhas aqui. Deixa eu avançar. Então estou aqui, olha, eu tenho olá, porcentagem T, ou barra T. O que é barra T? Barra T é uma tabulação horizontal. E aí você vai ver que deve ter um tab aqui no meio do caminho. Vamos olhar lá. Olha, olá, tab, mundo, barra N. E olha só o que vai acontecer agora, hein? Eu estou colocando olá, barra T, mundo, e eu estou colocando barra R. O que é barra R mesmo? É retorno do carro. Eu vou voltar à linha. Então, olha só o que vai acontecer. Ele pegou, me mostrou o Olá Mundo e ele retornou e depois ele escreveu. Cansei da aula. Então, na verdade, ele tem um comportamento um pouco diferenciado do barra N. E o que eu convido você agora é testar, cara. Teste essas coisas que tem aqui. Note que aviso sonoro é para computadores bem antigos, tá? Se o teu ativar algum aviso sonoro aí, a tua placa-mãe, ela é saudosista, digamos assim, tá? Não estou dizendo que ela é velha, só estou falando que ela é bem saudosista e ainda mantém esse tipo de funcionalidade. O meu aqui não funciona. Mas você pode testar o barra V, você pode testar o barra T, o barra F, ver essas possibilidades aqui e testar aí no teu computador. Tá? Então era isso que eu queria mostrar para você nessa aula. Eu espero que você tenha gostado. É algo que precisa se acostumar em relação à formatação de dados em tela. O próximo assunto ele vai ser bem rápido, vai ser quando a gente conversar sobre um pouquinho mais sobre a formatação de pontos flutuantes. Mas isso a gente vai conversar na próxima aula. Valeu? E até a próxima. Até mais.